Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem inocentes e gentis, mas no fundo são ainda mais manipuladoras do que um narcisista clássico? Você já se fez essa pergunta? E se eu te disser que existe um tipo de narcisista que é ainda mais perigoso do que o narcisista clássico e que muitas vezes passa despercebido? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 características que tornam o narcisista oculto ou vulnerável ainda mais perigoso. Fique até o final, porque a última é a mais destrutiva e quase ninguém fala sobre ela. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem. Dentro da estrutura que nós estamos analisando, o narcisista oculto ou vulnerável, ele tem algumas características que lhe são próprias. E dentre essas características, eles utilizam algumas artimanhas que são interessantes e que nós devemos aprender para identificar. A primeira dela é a camuflagem. O narcisismo oculto, ele possui uma camuflagem perfeita. E essa é a primeira característica pela qual o narcisista oculto, que é o mais perigoso do que o tradicional, que é a sua capacidade de se esconder em plena vista. Você convive com a pessoa, mas você não consegue identificá-la como um narcisista. Enquanto o narcisista clássico, ele é mais exibicionista, mais arrogante, tem uma necessidade extrema de validação, principalmente uma validação pública. O narcisista oculto, ele age com a falsa humildade ou a manipulação sutil. E como identificar esses casos? Ele pode parecer tímido, ele pode parecer inseguro, ou até se fazer de vítima para atrair uma certa empatia. Agora, por que é que ele é perigoso? Esse ponto é importante que a gente perceba que as pessoas ao redor têm mais dificuldade de enxergar suas verdadeiras intenções ou a sua verdadeira natureza e por isso acabam sendo manipuladas por ele. E essa manipulação ocorre por mais tempo, porque fica muito difícil de uma pessoa comum ou de uma pessoa até bem intencionada descobrir as suas, vamos dizer assim, as suas faces ou as suas máscaras. Você já conheceu alguém assim? Se já conheceu, comente aqui embaixo. A segunda característica do narcisista oculto é a manipulação emocional silenciosa. Enquanto o narcisista clássico, ele pode ser mais direto, mais objetivo em sua manipulação, o oculto, ele usa táticas emocionais que são sutis, mas também são insidiosas. Então, ele possui a mesma maldade do narcisista exibicionista clássico, mas com um toque mais, vamos dizer assim, mais perverso. Principalmente quando ele usa
o gaslighting. Nós já temos vídeos aqui falando sobre esse tema e eu convido você a buscar aqui nos nossos vídeos, no nosso canal, vídeo que fala sobre esse assunto. Mas a diferença entre o que o clássico faz e o oculto faz é da seguinte forma. O gaslighting do narcisista oculto é um gaslighting silencioso, onde ele culpa a vítima de forma indireta, induzindo essa vítima à autopunição. Nós sabemos que os efeitos do gaslighting na vida da vítima é avassalador, porque a vítima se sente constantemente confusa e começa a duvidar das suas próprias percepções. E o que acontece também com o gaslighting feito pelo narcisista oculto. E você já sentiu que está sempre pisando em ovos quando lidar com certos tipos de gente? Então, essa é uma das características e dos pontos que você pode identificar um narcisista oculto. É aquela pessoa que você pensa duas vezes para falar com ela, e quando chega perto, parece que a presença dela corrói toda a sua autoestima, e você se sente mal, a boca fica seca, você quer falar, mas parece que... É como a gente diz no ditado popular, o santo não bate. E é justamente essa questão que a gente tem que analisar, porque esse tipo de narcisista é um tipo perigoso, porque ele mina, ele faz com que a sua energia se torne escassa, porque ele suga a sua energia. Tem pessoas que você conversa com ela, e se você não tiver uma certa preparação, você sai daquela conversa, daquele ambiente praticamente quebrado. É dor nas costas, é dor na junta, é dor nas pernas, é dor de cabeça, é vontade de... Está entendendo? Então, esse tipo de reação orgânica é resultado de um contato, vamos dizer assim, psicológico pesado. Porque suas emoções, elas passam a agir, tentando se defender, tentando encontrar um jeito, e aquilo bagunça a sua mente e passa, logicamente, para os sensores, né, psicossomáticos, e você passa a sentir a mesma reação fisicamente. Então, lidar com um narcisista oculto não é brincadeira. Então, a terceira característica desse narcisista, para conviver com ele, para descobrir como ele trabalha, é identificar a falsa empatia dele, ou o jogo do vitimismo. O narcisista oculto, ele é mestre em ser vitimista. Então, que é uma das armas mais poderosas que ele tem. Porque é a sua forma de fazer com que a sua vítima ela esteja sempre ao seu lado, fazendo o que ele quer, fazendo o que ele espera. Diferente do narcisista clássico, que quer ser admirado, que quer ser elogiado, o narcisista oculto, ele quer que você sinta pena dele. Ele quer que você tenha dó dele. Ele quer que você realmente se sinta obrigada ou obrigado a fazer as suas vontades. Porque senão você não passa de uma pessoa ruim, de uma pessoa inútil, de uma pessoa que não presta. Porque você não está sendo bonzinho ou boazinha com ele. Então, como ele faz isso? Muitas vezes esse narcisista se apresenta como uma pessoa
injustiçada, como uma pessoa que nunca recebe os reconhecimentos que ele merece, que ele acha que merece, seja em casa, com a família, seja no seu relacionamento conjugal, seja no seu relacionamento no trabalho, não importa onde ele esteja, ele precisa ter esse sentimento e provocar também esse sentimento nas outras pessoas, nos seus colegas, na sua família. Então, isso deixa muitas vezes a convivência muito difícil, porque como ele acha que merece toda a atenção e todo o reconhecimento, quando alguém recebe algum tipo de elogio que não seja ele, aí ele fica revoltado. E nessa condição de ficar revoltado, ele faz com que as pessoas que estão ao seu redor percebam que ele não gostou. E então ele começa a responder a todas as outras tarefas, ou a todas as outras reações através do silêncio. Note bem, quando você estiver ou no canto do seu trabalho, na sua família, ou mesmo na condição que você estiver, se tiver mais de 3 pessoas e você quer identificar se alguns deles são narcisistas ocultos, faça um elogio a uma pessoa. Você vai ver que aquele que se afastar, fechar a cara e sair de perto, esse é o narcisista oculto. Ah, pastor, mas aí o senhor está sendo muito simplista. É verdade. Tem muitas outras coisas que envolvem. Mas esses são os sinais mais práticos que nós temos. Certo? Nesses meus quase 36 anos lidando com pessoas, conversando, eu já identifiquei vários. Outros não identifiquei. São coisas que nós vemos nos livros, nas histórias, nos eventos que nós participamos, de pessoas que contam que passaram por esses. Temos uma infinidade de tipos de narcisista que você ficaria besta só de saber o quanto tem. E não são fáceis de lidar. Viu? Não são fáceis. Nós podemos classificar aqui uns 8, 10, 15, 20 tipos. Mas tem muito mais. E tem uns ainda que nem foram estudados. Por isso eu digo, olha, essa ciência é uma ciência nova. Tem muita coisa para ser descoberta. Quem diz que já sabe tudo está se enganando. Está se enganando. Porque tem muita coisa na mente humana que não foi... Se nós conhecemos 5% da mente humana, é muito. Imagine o que é que tem para ser descoberto do comportamento humano. Então precisamos ter a humildade de dizer que muitas coisas a gente não sabe. Mas estamos procurando saber, estamos pesquisando, estamos estudando. Nunca paramos de estudar para ajudar pessoas. E então, o objetivo do narcisista é justamente fazer com que ele seja notado. E seja notado de forma positiva. Então, quando você encontra uma pessoa que se apresenta como uma pessoa injustiçada, como uma pessoa que não recebe reconhecimento de ninguém, não recebe o reconhecimento que ele merece, pelo menos é isso que ele diz. Então, qual é o objetivo final dessa pessoa? É criar laços emocionais com pessoas ao seu redor e que elas sintam ou se sintam culpadas por não fazerem aquilo que o narcisista quer. E essa é uma tática que funciona. Que funciona tanto para o homem quanto para as mulheres. É certo que muitos desses narcisistas ocultos são homens, mas tem muitas mulheres que são assim também. Certo? Então fique atento, se alguém sempre se coloca como vítima, mas nunca assume a responsabilidade por nada,
Preste atenção que você pode estar diante de um narcisista oculto. A quarta característica desse narcisista em apresentar para a sociedade, o que você pode identificá-lo com mais facilidade é quando ele tem o controle, ou ele deseja o controle através da indiferença. Como isso acontece? O narcisista oculto, ele não precisa gritar. Ele não precisa gritar. E ele não é daqueles que fazem escândalo. Eles não gritam, não berram com ninguém, não agridem ninguém, mas ao mesmo tempo, ele também tem a sua condição de ameaçar as pessoas que estão ao seu derredor. Ele não ameaça diretamente. Ele pode te punir simplesmente com seu silêncio e a sua frieza. Quantos e quantos relacionamentos não tem por aí de pessoas que convivem com um narcisista oculto, que quando ele lança a sua manipulação e a pessoa não corresponde àquilo que ele esperava, ele fecha a cara. Ele não quer mais conversa, ele passa o dia em silêncio. Está identificando alguém assim, não está? Eu tenho certeza que sim. Pode ser uma pessoa, uma mulher, pode ser um homem, mas vai ter sempre essa pessoa. Porque isso causa uma certa insegurança sobre aquela pessoa, como se ela tivesse feito algo de errado e ele está, né, com a cara fechada, ou ela está com a cara fechada, e você não sabe o porquê, e você diz, foi algo que eu fiz de errado, só pode ser, porque não tem motivo, eu não vi motivo, você não viu, mas a pessoa narcisista viu e está lhe cobrando. Porque esse silêncio, essa forma de agir, não é uma forma normal de uma pessoa normal agir. Essa é uma forma narcisista. Então, fazer sentir-se inseguro com o que você fez, sem você ter feito nada de errado, essa é uma característica do narcisista. Muita gente, por não conhecer esse termo, pensa que narcisista é aquele sujeito, ou aquela pessoa, aquela mulher, que vive o dia todo olhando no espelho e se achando bonito. Isso não é nem 0,01% do que seja um narcisista. E nós já falamos aqui. Se você quiser aprender mais sobre narcisismo, nosso canal está cheio de vídeos sobre isso. Maratone nossos vídeos, você vai ver e você vai descobrir coisas incríveis, tá certo? Então, continuando nesse contexto, nós precisamos analisar essa atitude ou essa característica dentro do conceito de comparação com o narcisista clássico. E um exemplo clássico desse tipo é que ele pode ignorar as suas mensagens. Você manda uma mensagem para ele ou para ela, onde você está? Ela visualiza e não responde. E faz isso por dias, ou faz isso por horas. E você fica preocupada onde ele está, ou preocupado onde ela está, o que aconteceu, será que aconteceu algo? Você nunca vai pensar algo bom, você nunca vai pensar assim, ela encontrou um bolo de dinheiro na rua e está gastando à vontade no shopping. Não, você não vai pensar nisso. Quando uma pessoa não lhe dá a resposta daquela palavra, daquela mensagem que você mandou, você vai pensar logo, aconteceu alguma coisa. Ela caiu no meio da rua, foi atropelada, foi assaltada, foi isso, foi aquilo. Mas esse é o modo do narcisista oculto te punir. O silêncio, fazer você se sentir seguro sobre o que você fez. E o impacto é fazer você, né, forçar você cada vez mais para tentar agradá-lo.
certo? A vítima se esforça cada vez mais para agradar e sente presa naquele ciclo de aprovação, necessitada dele aprovar as suas atitudes, porque senão ele não vai gostar, e você vive como que pisando em ovos. Será que a qualquer momento ele vai se revoltar, vai ficar fechado para o meu lado de novo? Ou ela? Então, se você sente que está sendo, ou sempre tentando ganhar a atenção de alguém, talvez seja, ou você esteja lidando com um narcisista oculto, né? Daquele tipo patológico. Porque todos nós temos um pouco de narcisismo. Mas quando passa para uma condição patológica, exagerada, doentia, aí sim é um cuidado que a gente deve ter, né, com mais atenção. O quinto, ou a quinta característica de um narcisista oculto é quando ele faz os seus jogos, e esse é o mais difícil. Eu quero prevenir você que é muito difícil de lidar com esse tipo. Esconder por trás de um discurso espiritual ou moral. É quando muitas vezes esse narcisista oculto é um líder religioso e quando você fala alguma coisa que ele não aceita, ele começa a transparecer a ideia de que você está indo contra um ungido de Deus, contra uma pessoa especial, e por isso você merece a infelicidade. Se você for contra ele, você vai ser castigada. Não por ele, porque ele é uma pessoa boa, maravilhosa, mas por Deus, pela natureza, pelo universo vai te castigar. E como o nosso povo é um povo altamente supersticioso, a maioria das pessoas ficam amedrontadas com essa questão. Aí é quando ele se aproveita. Ele se aproveita da sua ingenuidade, da sua fé, da sua condição de ser uma pessoa empática. Ele se aproveita de tudo isso, porque esse tipo de narcisista, ele vai usar a culpa para te manipular. Ele vai usar a culpa para fazer você uma pessoa má. Por isso é que ele é tão perigoso. Por isso é que ele é tão perigoso. Então, se você fosse uma pessoa melhor, ele diz, entenderia que eu estou certo. Se você fosse mais espiritual, você entenderia que eu estou com a razão. Ele nunca vai estar sem razão. Ele nunca vai errar. Ela nunca vai errar. Mas cuidado, porque se você for contra ele, você pode ser castigada com o fogo eterno da destruição eterna que cabe àqueles que vão contra o narcisista oculto. Preste bem atenção. Essa condição faz com que a vítima se sinta que está errada só em questioná-lo, só em questioná-la. Pois a manipulação, ela vem disfarçada de ensinamento, de doutrina, de consciência. E você que tem uma empatia enorme, é uma pessoa boa, de coração grande, você não quer desagradar o universo. Você não quer desagradar a Deus, a divindade. Você não quer desagradar os seus santos. Mas isso só prova que esse tipo de narcisista usa a culpa como uma ferramenta para fazer com que você seja controlado ou controlada, e controlando assim as suas ações e as ações dos outros que estão ao seu redor. Então,
Como agora você já sabe como identificar o narcisista, né? Principalmente o narcisista oculto, então eu peço a você, compartilhe este vídeo com outras pessoas, com alguém que precisa entender disso também. Ajude. E me ajude a ajudar essas pessoas, porque está sim de gente que precisa ouvir essa palavra. Tem muita gente que está sofrendo hoje, porque não sabe onde estão. Jesus disse uma coisa muito interessante. Errais não conhecendo as Escrituras. E o profeta Esdras, ele diz assim, meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Sabe por que tem muita gente que está sofrendo hoje? Porque não tem o conhecimento. Precisam conhecer. E esse é o objetivo do nosso canal. E é o objetivo desse vídeo. De te esclarecer de coisas que você precisa saber para se livrar, para ter uma vida mais tranquila. Então, se você já viveu algo paralelo, né, parecido com isso, comente aqui embaixo. Sua história pode ajudar outras pessoas a se libertar desse ciclo abusivo dos narcisistas. E olha que nós estamos começando agora a desvendar esse tipo de narcisismo. Nós temos muitos outros vídeos falando sobre ele. E cada um deles nós vamos nos aprofundando em um item a mais. Certo? Então, fique conosco, nos acompanhe. Agora que você entende os perigos do narcisista oculto, que tal você dar o próximo passo? Não é? Assistindo os próximos vídeos, nos acompanhando, se inscrevendo no nosso canal. Porque nós precisamos que esse canal cresça, para que possamos ajudar muito mais gente. Tá certo? Então, pense bem nessa questão. Cuidado quando você estiver lidando com o narcisista. Não é fácil. Tanto o clássico como o oculto ou vulnerável são todos perigosos. E nós precisamos ensinar as pessoas a saberem se defender. Então, por hoje, esse vídeo trouxe apenas pequenas lições nesses 5 pontos que vai te ajudar muito a ter uma vida muito melhor. E se você gostou desse vídeo, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like, o seu joinha, compartilhe, comente aqui embaixo o que você achou, se você conhece alguém, se isso já aconteceu na sua vida. Sugira alguns outros assuntos que nós possamos trabalhar também e nós vamos ter a maior alegria de poder falar disso aqui com vocês, ok? Então fica com Deus e nós nos encontraremos no nosso próximo vídeo.